Yara, agora Oi, sim. gente. Tudo bom? Tudo bem? Como é que você tá? Conseguiu, Tudo né? bom. Agora En- deu certo. Agora sim. Então, pessoal, nós estamos aqui, o Dr. Guará e a doutora Yara, são mastologistas, né? E a primeira coisa que eu queria começar nessa live explicando para os pacientes, né, que às vezes elas têm muitas dúvidas, milhões de dúvidas que a gente vai tentar esclarecer um pouquinho hoje, né? Mas a primeira delas é quem realiza a reconstrução mamária, né? Que eu acho que aqui no Maranhão a gente tem um grupo bem pioneiro no Brasil, de mastologistas que são formados na cirurgia reconstrutora e têm capacitação para reconstruir a mama em das suas várias modalidades, né? Então pode ser um mastologista ou cirurgião plástico, ou mastologista com cirurgião plástico, mas para vocês entenderem que na grande maioria das vezes, o grupo que nós temos aqui no Maranhão é dos mastologistas, a maioria de nós faz a reconstrução com ou sem a ajuda dos outros colegas, né? Cada paciente é uma paciente, existem vários tipos e várias situações, né? E que a gente sempre está entrando em conjunto. Então, eu queria começar, já que a gente já teve o podcast, não sei se quem teve a oportunidade de escutar um pouquinho no podcast que a gente fez alguns alertas, algumas orientações, né? E a primeira dúvida mesmo das pacientes, Guará e Yara, é com relação a quem deve fazer a reconstrução mamária, né? Eu não vou nem entrar agora no detalhe de o que é, como seria, porque são vários tópicos, mas assim, quem que pode fazer a reconstrução mamária? Começar perguntando para o Guará, que é o nosso novo garoto Preciori. Boa noite. Boa noite, Guará. Boa Explica noite, para Gláucia. explica para as meninas, para o pessoal aí, assim, quem que poderia estar, quem é essa paciente que é apta a realizar a reconstrução mamária, em que cenário? Boa noite, Gláucia. Boa noite, Yara. Um prazer imenso estar aqui com vocês discutindo um assunto que é super relevante e que é muito importante que a gente fale com bastante clareza. Acho que você foi muito feliz em colocar que o procedimento cirúrgico da reconstrução mamária ele é de domínio da mastologia, então no Brasil a gente tem essa especialidade, então nós brasileiros somos muito felizes porque nós temos formação e capacitação específica para o tratamento oncológico da mama e o tratamento reparador da mama. Isso faz parte dentro da grade de formação do mastologista lá quando ele termina a sua especialidade. E a gente tem algumas, digamos assim, alguns avanços que na última década tivemos em relação à garantia da reconstrução mamária pelo Sistema Único de Saúde, pelos convênios, pela ANS, e que isso, na verdade, fez com que essa cirurgia ficasse muito mais frequente e a gente conseguisse oferecer para a maioria de nossas pacientes. Então, a gente tem leis federais que garantem a reconstrução imediata da mama, e é muito claro que a legislação fala que, via de regra, toda mulher, potencialmente, ela pode ser submetida a um tratamento cirúrgico reparador imediatamente ou num segundo tempo, que a gente chama de reconstrução tardia. Logicamente que alguns critérios eles são levados em conta para que a gente selecione bem aquelas mulheres. Quando a gente diz que toda mulher potencialmente pode fazer o tratamento cirúrgico reparador, não significa dizer que todas tenham o mesmo risco cirúrgico de fazer a cirurgia. Algumas mulheres elas têm menos riscos e menos chances de complicações pós-operatórias do que outras. Então, por exemplo, a gente avalia muito bem aquela paciente que é tabagista, ou a paciente que é obesa, ou que tem alguma doença de base, como hipertensão e diabetes descompensada. Essas pacientes, em tese, têm riscos cirúrgicos aumentados e a gente pesa isso com muita calma antes de indicar qualquer tratamento cirúrgico reparador. Eventualmente, em situações em que a gente tem doenças descompensadas ou pacientes que são muito tabagistas e que não conseguem cessar o cigarro antes da cirurgia, às vezes a gente posterga o tratamento reparador até que a gente consiga controlar esses fatores de complicação pós-cirúrgica. Isso é importante agora falar, porque às vezes a paciente ela omite que ela é tabagista, né? E isso tem um impacto gigantesco, tanto na indicação quanto na taxa de complicação dessa paciente, né? O que você acha, Yara?
A questão do cigarro, não acho que seja tão frequente mais, né? Graças a Deus, o número de pacientes tabagistas ainda vem diminuindo, cada vez menos a gente tem tendo esse como principal problema. Mas a obesidade, infelizmente, tem sido um fator limitante, muitas vezes, para a reconstrução, porque tanto o número de complicações pode aumentar, como o resultado também final, o resultado cosmético da cirurgia também fica bastante prejudicado. Então, eu acredito que a grande limitação no que temos no momento é a questão do excesso de peso. Existem os casos de limitações inerentes à doença, às comorbidades da paciente. É claro que a gente vai indicar a cirurgia quando a paciente está com tudo certinho, tudo bonitinho. A doença tem que permitir a cirurgia de reconstrução e o perfil de saúde da paciente também tem que permitir que a cirurgia seja feita. É super importante porque essa questão da obesidade é uma das questões que a gente tenta sempre colocar no consultório para o paciente, é que a cirurgia reconstrutora da mama não é uma cirurgia plástica, né? Apesar de que envolve prótese, envolve técnicas de cirurgia plástica, né? E que ela tem que entender essas limitações, porque, por exemplo, a paciente que chega no cirurgião plástico fazer uma cirurgia e está acima do peso, ele manda ela perder peso e tudo mais, porque o efeito estético é bem melhor com a paciente magra, né? Dentro sem estar no sobrepeso, obesidade. E quando ela está com câncer, ela não tem tempo para fazer isso. Então a gente tem que, eu digo assim, se virar nos 30, né, Guará? A gente dá um jeitinho de tentar pensar a melhor estratégia para aquela paciente dentro daquele momento. Às vezes elas estão realmente muito acima do peso, isso dificulta muito a reconstrução. Na verdade, é importante que a gente frise que a obesidade, além de ser um fator de complicação de qualquer procedimento cirúrgico, não é só da reconstrução. Mesmo que a paciente faça um procedimento que não haja necessidade de fazer uma reconstrução imediata, uso de implante, ou então fazer algum retalho local, o risco de complicação pós-operatória, de seroma e de um pós-operatório mais alargado é maior. Até mesmo pelo status pró-inflamatório, né, digamos assim, que a paciente com sobrepeso e obesidade tem. E também é importante que isso fique muito claro, que do ponto de vista do desfecho oncológico, ou seja, isso interfere muito no risco de recorrência da doença, nas diminuições de taxa de cura, porque a gente sabe sim que o sobrepeso ele tem um papel importante na sinalização celular de proliferação do tumor, e isso a longo prazo ele tem realmente um desfecho oncológico prejudicado. Então, além de complicar imediatamente a cirurgia, isso também pode ter um desfecho oncológico não satisfatório a longo prazo. Eu acho que a obesidade e câncer de mama cabe até uma live, né? De tantas questões. Cabe uma live. Cabe uma live, por vários motivos mesmo, né? Agora, você falou uma coisa importante, Guará, que elas sempre perguntam muito, né? Sobre a questão do desfecho oncológico. Doutora, reconstruir a mama vai atrapalhar o tratamento, né? O sucesso do meu tratamento, né, Yara? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É uma pergunta importante, realmente pertinente para a maioria das pacientes que estão na fase de planejamento cirúrgico. Bom, a indicação de reconstrução, ela só é feita quando isso é seguro para a paciente. Então, a gente só vai oferecer a opção de fazer a reconstrução de mama, seja qual for o tipo de reconstrução, quando existe segurança oncológica para isso. Existem aqueles casos que não oferecemos essa opção, são pacientes que, por limitações da própria doença, não têm a oportunidade de fazer, pelo menos no primeiro momento, no momento inicial em que a doença está sendo tratada, nem sempre é possível de se fazer. Mas quando a gente indica, é seguro, tão seguro quanto uma cirurgia radical. Isso. E a Leia falou ainda agora, está falando aqui que ela teve complicações, né? Que as cicatrizes não ficaram boas, mas ela já perdeu, provavelmente ela estava um pouco acima do peso, mas é super importante entender que a questão das complicações, elas existem na cirurgia não reparadora, mas existem muito mais na cirurgia reparadora, e algumas pacientes, elas têm dificuldades técnicas tão grandes
que dependendo do que for proposto para ela, as taxas de complicações são altíssimas. Então, a flacidez da pele, o sobrepeso, o tamanho das mamas, o tipo de cirurgia que vai ser feito, que quem vai definir o tipo de reconstrução vai ser o tipo de tratamento oncológico. Então, eu vou definir o que vai ser preciso para tratar aquela paciente, para depois, e daí, em cima desse tratamento da cirurgia, do tratamento do câncer, definir qual seria a reconstrução, né? Então, assim, a gente talvez fale um pouquinho mais sobre complicações mais lá na frente, mas eu até perdi a fio da meada. Pensei em alguma coisa que você falou e agora eu ia te fazer uma pergunta. Nós estávamos falando sobre as indicações, né? Se isso impactava no tratamento oncológico, mas antes de tudo isso, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as leis, né? Porque o Guará falou por alto das leis que existem, então assim, as pacientes têm direito, né? Tanto da mama doente quanto da mama contralateral, né? Vamos começar desse iniciozinho aí, até que eu lembro o que eu ia perguntar para vocês. Como o Guará já comentou um pouco, a lei diz que a mulher tem o direito de ter a mama reconstruída tanto no serviço público quanto no serviço privado. Então, é uma obrigatoriedade tanto do convênio como do SUS oferecer a reconstrução. E é incluído na reconstrução a simetrização da mama. Porque se, por exemplo, uma mulher faz uma reconstrução com uma prótese, precisou retirar a mama e colocar uma prótese de um lado, e a outra mama está mais caidinha ou está num tamanho muito diferente do outro lado, faz parte da reconstrução simetrizar. As mamas não vão ficar iguais, nunca fica, elas não são iguais em todas as mulheres, mas quando a gente fala de simetrização, a gente está falando de deixar o mais semelhante possível, e isso também é um direito resguardado de toda mulher. Isso já tem muitos anos. A reconstrução, esse direito de reconstrução inclui a prótese, embora não seja sempre necessário, mas a prótese de silicone também faz parte. É uma das maneiras de se reconstruir a mama, e isso também deve ser coberto integralmente, tanto pelo SUS como pelos convênios. Eu lembrei o que eu ia falar, eu ia perguntar, né? Uma das questões que a paciente pergunta sempre, Guará, qual é o melhor momento para ela reconstruir, né? Se é naquele mesmo ato do tratamento cirúrgico do câncer de mama, ou se ela pode deixar para depois. E também eu vou aproveitar o gancho da Yara sobre a simetrização. Elas perguntam também muito, e qual a sua opinião sobre qual é o melhor momento para a gente mexer na mama contralateral? Receita de bolo ou cada caso é um caso? Eu acho super importante, e isso que a Yara reforçou, traz para a gente bastante tranquilidade em discutir isso com a paciente, de que, na verdade, há uma lei que resguarda todos esses procedimentos e esses processos de reconstrução. Assim, via de regra, a gente tem, em tese, de uma maneira geral, dois momentos de fazer a reconstrução. A gente tem a reconstrução imediata, aquela que é feita no mesmo momento em que é feito o tratamento cirúrgico oncológico, e a reconstrução tardia, aquela em que a gente faz a cirurgia para o tratamento oncológico e num segundo momento, no segundo ato cirúrgico, a gente faz o tratamento de reconstrução. Eventualmente, a gente tem situações em que a paciente é submetida a um tipo de reconstrução imediata e depois ela volta para a sala de cirurgia para fazer a reconstrução tardia. Por exemplo, a mulher ela tem, por acaso, um tumor localmente avançado e que a gente não consegue fazer preservação de pele do mamilo e, eventualmente, essa paciente precisa ter a mama removida. A gente pode remover essa mama, colocar uma prótese, que é uma prótese transitória, não definitiva, que é chamada prótese expansora, criar um espaço na pele da paciente para, num segundo momento, a gente voltar para a sala de cirurgia e colocar uma prótese definitiva. Sobre a simetrização da mama contralateral, é de cada caso, né? Se, por exemplo, no mesmo ato cirúrgico, se na hora da cirurgia, que a gente, por exemplo, vai fazer, que não há necessidade de você remover a mama por completo, mas a paciente tem uma mama muito volumosa e na hora da remoção
da área tumoral, você faz o remodelamento da mama, reduz o volume da mama. Então, idealmente, você já faz da mama contralateral, porque aquele vai ser o resultado final, digamos assim, daquela paciente. No caso das mastectomias, quando a gente remove a glândula mamária e faz a reconstrução imediata, essa simetrização depende muito da técnica que a gente utilizou na mama que foi removida. Se de repente eu já coloco uma prótese definitiva naquela paciente, eu posso selecionar aquela mulher que já faz a simetrização contralateral. Ou então, se eu julgo naquele momento que não há necessidade de você fazer a reconstrução contralateral, você faz a mastectomia, coloca o implante, mas no acompanhamento, no primeiro, no segundo ano, eu observo que a mama contralateral está ficando muito diferente, ela está ficando mais pitótica, está ficando mais caída, ou então a prótese que eu coloquei, ela subiu um pouco por conta do efeito da radioterapia, ou até mesmo por conta da reconstrução imediata, acaba que a gente faz esses ajustes tardios. Então, é importante que se diga que é uma complexidade cirúrgica muito grande, que às vezes, e na maioria das vezes eu diria, num único ato cirúrgico, às vezes a gente não consegue finalizar todas as reconstruções. Tem alguns trabalhos que mostram que mulheres que são submetidas a essas múltiplas técnicas de cirurgia reparadora, para que a gente chegue num resultado ótimo, ela talvez tenha que se submeter a 3 procedimentos cirúrgicos em momentos diferentes. Então, assim, é muito variável. Não tem como a gente dizer que só numa única cirurgia a gente consegue resolver todas as questões. Isso era uma das coisas que eu ia até falar. Agora eu estava anotando aqui as questões que já surgiram da sua fala. Primeiro, sempre falo para a paciente que essas cirurgias geralmente requerem algum tipo de retoque, seja maiores ou menores, enfinamentos posteriores, porque algumas vão fazer radioterapia, a radioterapia interfere no efeito estético final, e aí interfere também na simetrização. Às vezes a gente pode mexer na mama do outro lado no mesmo ato cirúrgico, mas com o passar do tempo, essas mamas podem ficar assimétricas e precisar fazer algum tipo de retoque. Até mesmo pelo próprio envelhecimento, o ganho de peso, a oscilação do peso. Isso. Às vezes a paciente, ela esquece que a mama irradiada, ela não vai mudar de volume, né? Mas a mama que não foi irradiada, ela vai aumentar, diminuir de volume de acordo com o peso. Eu já tive paciente que eu coloquei uma prótese comparando com o outro lado que era um pouco maior, aí ela perdeu peso, graças a Deus, né? Só que ela perdeu tanto peso que a outra mama, a mama da prótese ficou muito grande comparada com a outra que ela perdeu, né? Então, assim, essas variações todas, elas vão acontecer e podem precisar de mais de um retoque, né? Também com relação, Yara, da expectativa das pacientes em relação a essas cirurgias, né? E a comparação que elas fazem sempre de um caso com o outro, como a gente tem que lidar com isso no dia a dia, explicar para a paciente que cada caso é um caso, não é verdade? A prioridade, acima de tudo, é tratar a doença, né? Então, é preciso que isso fique muito claro o tempo todo, que a gente não está indo para essa cirurgia com uma prioridade como primeira... como prioridade mesmo de tratamento estético ou de uma cirurgia plástica. Eu acho que a rede da Yara está um pouquinho difícil. Parou para ti também, Guará? Deu uma pausa. Mas essas expectativas, Glaucia, que são criadas, eu acho que a gente vive 2 momentos assim muito importantes, né, dessas expectativas em relação ao tratamento cirúrgico. A gente tem mulheres que observaram e que viveram uma época em que o tratamento cirúrgico do câncer de mama era um tratamento extremamente mutilador. E atualmente, felizmente, nessa última década, com o que tem se oferecido de tratamento cirúrgico e o que se tem oferecido de tratamento reparador, as pacientes já vêm com uma expectativa um pouco mais alta. Talvez porque conheça outra mulher que tenha feito o tratamento, tenha ficado um resultado estético muito bom, e aí imagina-se que todos os excelentes resultados conseguem ser reproduzidos em todo o mundo, o que não é verdade. Algumas mulheres têm mamas que têm um formato muito favorável para se fazer um resultado cosmético excelente, outras que têm mamas que têm muitas dificuldades, que são mamas desafiadoras para a gente
oferecer um resultado cosmético melhor. Então, assim, não dá para a gente comparar Luciana com Fernanda, Joana com Francisca. Cada uma tem a reconstrução que a gente consegue oferecer, logicamente, respeitando os limites da mama, respeitando os limites da técnica e respeitando os limites do tumor também. Aí nessa sua questão, Guará, eu não sei, eu não consegui, acho que a Ara ainda não conseguiu voltar, mas eu já mandei para ela a solicitação. É interessante também lembrar que realmente é isso, o avanço da reconstrução mamária dos últimos 10 anos para cá é muito grande. Então, hoje a gente pega muitas mulheres que trataram do câncer, sobreviveram, estão aí bem, só que foram tratadas naquela época onde não havia a reconstrução. Não é que tivesse algum problema naquela época, ela foi tratada errada, mas é porque naquela época não existia todos esses conhecimentos e nem essas técnicas que nós hoje temos disponíveis. Então, assim, quando eu perguntei para você sobre a questão do momento, eu falo para a paciente que o melhor momento para reconstruir sempre que possível é o mesmo momento que a gente está fazendo tratamento do câncer, nem que seja preparando para alguma coisa no futuro, como um expansor, né, preparando para trocar por uma prótese, mas aquele momento é o momento, porque as reconstruções tardias são reconstruções que requerem você fazer retalhos, né, tirar geralmente parte de outra parte do corpo, são cirurgias maiores, e que o efeito estético não é igual, por exemplo, uma cirurgia que você tira a mama, preserva a mama, a pele, o mamilo e reconstrói com uma prótese no mesmo ato cirúrgico, né? Então a gente tem esse nicho de pacientes que são pacientes diferentes, aquelas que trataram há muitos anos atrás, que depois vêm vindo procurando a gente ultimamente para tentar fazer uma reconstrução tardia, né? Eu tenho hoje um exemplo de uma paciente minha que ela tratou há muito tempo, ela ficou com aquela área do plastão da mastectomia muito alterada por causa da radioterapia, e a gente fez uma reconstrução com o grande dorsal com prótese. Ela é uma mulher completamente, né, diferente hoje do que ela era antes. Ela entrava no consultório chateada, cabisbaixa, a qualidade de vida dessa mulher, e hoje ela entra no consultório super radiante, né? Então traz uma qualidade de vida muito grande para essas pacientes. E esses dois nichos, eles são totalmente diferentes, não é isso, Guará? A Yara voltou. Acho que a Yara voltou, ela conseguiu voltar. Deixa eu ver aqui, Ari, se eu consigo te colocar aqui. Isso é super importante, porque assim, tu falaste sobre uma coisa que é qualidade de vida, né? E hoje a gente fala muito sobre bem-estar e sobre qualidade de vida. Todas as redes sociais e a gente percebe que isso tem sido uma preocupação de todo mundo, de as pessoas viverem melhor e viverem com mais qualidade de vida. É importante que a gente saiba o seguinte, que a reconstrução da mama, ela não piora o desfecho oncológico, ou seja, ela não... às vezes algumas mulheres falam assim, eu vou colocar uma prótese, aumenta o risco da doença voltar, aumenta o risco de a doença não ser tratada de maneira adequada. A gente sabe que não. Ela não piora o desfecho oncológico. Mas do ponto de vista da qualidade de vida a longo prazo, essa mulher costuma ter menos perdas, digamos assim, do ponto de vista de qualidade social, do ponto de vista da saúde sexual, do ponto de vista da autoestima. Do ponto de vista do medo do câncer. A gente tem trabalhos que mostram que as mulheres reconstruídas, elas têm menos medo do câncer do que aquelas que não fizeram a reconstrução. Então pode ser que ele não aumente a taxa de cura, porque na verdade fazer reconstrução não aumenta a taxa de cura, mas faz com que essa mulher encare melhor a doença a longo prazo do que aquelas que não fizeram a reconstrução. Interessante. É mais fácil ter uma vida mais próxima assim, do normal, né? Ou uma vida normal, como qualquer outra mulher. Com certeza. E Yara, teve uma perguntinha, eu só não vi quem foi, que eu não estou conseguindo lembrar. Neide Pratsnis, isso. Perguntando se ela fez mastectomia e não fez reconstrução. E ela agora ainda pode fazer, só fazendo um adendo aí na tua fala, que antigamente tinha uma questão de sei quanto tempo depois da cirurgia que poderia estar liberada do tratamento que poderia estar liberado para reconstruir, né? Isso não é uma verdade hoje em dia, né? Isso, Yara, depois que ela fez a cirurgia, sem reconstrução. Com certeza. A reconstrução tardia dessa mulher já tinha tentado. Quando... Não. Vocês estão... Não, caiu não, caiu.
Quase. Ontem escutar. Então, eu ia falando que a reconstrução tardia, ela muitas vezes só é possível dessa maneira. Tem casos em que a doença está doença com controle difícil, ou a paciente não quer fazer a reconstrução no primeiro momento, ou ela não teve oportunidade de fazer no primeiro momento, e às vezes não é possível. A gente pode sim fazer a reconstrução tardia, o tipo de reconstrução tem que ser avaliado em cada caso. Esse intervalo, algumas vezes é necessário se a paciente tiver feito uma cirurgia, obviamente, muito recente, ela vai precisar de algum tempinho para se recuperar daquela primeira cirurgia, ou se ela fez radioterapia recentemente, normalmente a gente pede um intervalo de pelo menos 6 meses entre o término da radioterapia e o planejamento de uma reconstrução. Se a doença está em atividade, se é uma doença que ainda está em fase de algum tipo de tratamento, quimioterápico, uma doença que de alguma maneira ainda está precisando de controle, de cuidados, a gente costuma também aguardar um pouquinho para fazer a reconstrução. Nos demais casos, é muito comum hoje em dia, as mulheres estão com a cabeça um pouco diferente antigamente, né? Muitas mulheres que no passado não quiseram fazer ou não tiveram oportunidade, hoje em dia a gente tem recebido muitas pacientes já com essa vontade, com esse desejo de reconstruir. É interessante você falar, Yara, as mulheres que não quiseram fazer, porque é algo que a gente sempre coloca nas aulas, assim, o desejo da paciente, né? Mas o desejo da paciente, às vezes, é completamente enviesado por conceitos errados, né? Então, acho que aqui a gente está para justamente mostrar para as mulheres que a reconstrução não vai atrapalhar o tratamento oncológico dela e nem que vai trazer mais complicações. Então, assim, as pacientes têm muito medo da reconstrução, e às vezes elas por falta de conhecimento, às vezes mesmo a gente conversando, ou então pela falta de conversa e de entendimento, elas desistem e a gente oferece, né? Mas não podemos obrigar. Mas eu acho que o dever da gente de estar aqui trazendo essas informações traz muito mais tranquilidade para muitas mulheres quando se passarem por esse tipo de situação, né? Falando um pouquinho da radioterapia, eu queria que vocês explicassem um pouco para as pacientes o que a radioterapia tem que sempre a gente fala, tem radioterapia, não tem radioterapia. Isso traz muitas diferenças na reconstrução mamária? A rádio é um tratamento que, embora não pareça, ela traz alterações da pele que são alterações que nunca vão mudar, né? Então, em algumas mulheres, quando faz a radioterapia, logo que faz a radioterapia, dá aquele aspecto que a pele está queimada, outras nem tanto, outras é bem tranquilo. Tem casos que a pele chega a ferir. Com o passar do tempo, essas alterações vão melhorando, mas a qualidade daquela pele nunca mais vai ser original, nunca mais vai ser a mesma. É uma pele que a gente vai considerar que vai ter modificações decorrentes da radioterapia para sempre, por mais que não pareça. E não só a pele, mas também o tecido mamário, o músculo que fica por trás da mama, né, que é o músculo peitoral. E isso influencia, sim, no planejamento da cirurgia, porque se é uma pele que foi danificada de alguma maneira e isso é irreversível, ela vai ter diferença na elasticidade, na textura, na cicatrização. Isso faz toda a diferença para a gente no momento de fazer o planejamento da cirurgia, porque a gente sabe que a gente não pode esperar daquela pele o que a gente espera de uma pele normal. E isso com certeza pode aumentar o número de complicações dependendo da cirurgia que a gente estiver pensando em fazer. Agora, antigamente, toda vez que tinha indicação de prótese, né? Antigamente, né? E com radioterapia era uma contraindicação, né? Hoje é completamente diferente, né? Como é que você orienta? É importante a gente só frisar de que a gente teve um avanço importantíssimo do tratamento oncológico com a radioterapia, né? Então hoje é possível a gente fazer cirurgias menos agressivas, menos extensas, porque a gente tem a radioterapia como um tratamento complementar que é super importante e que a gente observa que ele inclusive aumenta a taxa de cura das pacientes
Então, ele é um tratamento super importante. Mas, assim, como todo tratamento oncológico, assim como o tratamento cirúrgico também tem suas sequelas agudas e tardias, assim como a quimioterapia tem suas sequelas agudas e tardias, a radioterapia também tem suas sequelas agudas e tardias. Então, a gente que lida com esse tipo de situação, que é muito desafiadora, e talvez por isso nós temos muita expertise em lidar com essas situações, porque vemos isso diariamente, a gente entende que algumas pacientes vão ter algum tipo de resposta, digamos assim, diferente à radioterapia com a presença da prótese. Hoje em dia a gente sabe que colocar prótese naquela paciente que vai fazer radioterapia, podemos ter algumas complicações. Essa prótese pode obstruir, pode ser rejeitada, né, como a gente comumente observa, ou então ela mudar a posição na mama, ela ficar mais superiorizada, ela subir o polo, como a gente chama, e eventualmente a gente precisar voltar com essa paciente para a sala de cirurgia para reposicionar esse implante, para recolocar numa localização adequada e para refazer esse efeito tardio da radioterapia. Então, assim, a gente avança muito com a radioterapia traz muito benefício para a gente do ponto de vista oncológico, e a gente tem aprendido ao longo do tempo a lidar com essas complicações da rádio, né? Então, assim, hoje, de fato, fazer radioterapia para algumas mulheres é mandatório, reconstruir essas mulheres não é mais opcional, você pode e deve fazer se a mulher tem o desejo de reconstruir, entendendo que se ela for submetida à radioterapia, a gente já sabe, olha, lá na frente, muito provavelmente a gente vai precisar fazer algum retoque ou voltar para a sala de cirurgia, porque a radioterapia vai alterar essa pele, essa alteração da pele, como a Yara falou, é ad eterno, é para o resto da vida, e cabe a gente lidar com essa demanda, com essa situação, né? Excelente, agora, e aí eu até ia falar alguma coisa, mas que tem um link com essa pergunta aí que a Gi Pinheiro está falando, né? Que na cirurgia de CA pode reduzir as mamas. Na verdade, é uma das técnicas que nós temos utilizado com muita frequência, que é a redução da mama, né? Que é uma plastia redutora, e a gente acaba tirando o tumor, remodelando a mama, e nesses casos que mexe muito com o volume da mama, a gente acaba mexendo do outro lado para reduzir também. Mamas muito, muito volumosas, a meu ver, né? A gente tem a obrigação de oferecer isso ao paciente, porque aquela paciente que vai tirar um quadrante, ela vai precisar fazer a radioterapia. E fazer depois uma redução de mama numa mama que fez radioterapia é quase que impossível, né, Guará? Porque esse tecido não fica, não se forma, não se monta, né? Então, eu acho que pensando nisso no futuro, como a paciente ainda agora, ela falou assim, naquele momento do diagnóstico, a gente só pensa em tirar a mama. Nós que estamos aqui do lado de cá, que nós já temos experiência, nós já enxergamos lá na frente, né? Sei que naquele momento ela só quer tratar o tumor, mas a gente pensa lá no futuro. Quando eu vejo uma paciente com uma mama muito volumosa, eu penso lá na frente, depois que ela fizer a rádio, ela vai querer estar com a mama menor, ou então em algum momento ela vai talvez querer diminuir. E para mim o melhor momento para diminuir é aquele que eu estou tratando o câncer antes dela fazer a radioterapia, né? Enfim, era isso que eu queria falar sobre a questão da redução. E aí, linkando com isso, queria que vocês começassem a falar um pouquinho sobre os tipos de reconstrução, né? A gente está falando aqui vários temas, né? Reconstrução preservando a mama, né? Que seria, no caso, essas reduções e tudo mais, e reconstrução quando a gente faz a mastectomia, que retira a mama. É importante falar disso, porque para muita gente que tem um conhecimento menor sobre o assunto, que ainda está começando a ter que pensar nesse assunto, a ideia de reconstrução é assim, é repor uma mama que foi perdida, né? Então, a palavra reconstrução pode dar essa ideia. E, na verdade, não. Qualquer coisa que reposicione um tecido mamário ou que tenha o objetivo de melhorar a cosmética daquela cirurgia, qualquer técnica, é considerado uma técnica de reconstrução. Então, a gente pode reconstruir uma mama que não foi retirada. A gente pode fazer um quadrante de mama associado a uma reconstrução. Por exemplo, nesse caso que você comentou, Glaucia, de redução da mama, a gente pode fazer o quadrante, tratar o câncer e reduzir a mama. É uma das técnicas de reconstrução. Geralmente, quando a gente faz, obviamente, tem que
pensar em fazer isso dos dois lados. É uma das técnicas bilaterais, porque o objetivo é simetrizar, e aí não faria sentido a gente deixar uma mama grande e outra pequena, né? Então, é importante, às vezes é uma correção de um defeito, a paciente ela vai fazer um quadrante e vai ter que tirar um pouco mais de tecido e de pele, mas ela não quer fazer uma cirurgia bilateral, ela não precisa de uma cirurgia bilateral, ou ela não tem uma mama grande o suficiente para ser reduzida, a gente pode tirar um tecidozinho ali da lateral e rodar para compensar aquele defeito que está sendo gerado pelo quadrante. Isso também é uma técnica de reconstrução. Fala um pouquinho sobre as outras, Guará, a gente tem muitas. Várias. É muito vasto, é muito rico, né, Yara? Porque assim, são dois exemplos assim muito, acho que são os mais habituais, esses que você falou, que é compensar volume e reduzir mama, de paciente que tem mama muito volumosa. Um outro é quando a gente precisa, quando tem muita área tumoral, você precisa remover muito tecido, mas a paciente tem a mama muito grande, e aí você também oferece essas reparações, que não chega a ser uma mamoplastia clássica, né? Mas você remodela bastante essa mama, mobiliza retalho, e aí a mama fica num formato menor, num tamanho menor, mas não é uma técnica de mamoplastia redutora clássica, como uma cirurgia cosmética faz. Nas pacientes que retiram a mama, que a gente precisa remover a glândula mamária, eu acho que tem algumas coisas importantes para a gente comentar. A gente pode remover a glândula mamária preservando toda a pele da mama, né, que é o que a gente chama de adenectomia ou adenomastectomia. Em algumas situações a gente consegue preservar o envelope de pele e de mamilo e retirar o miolo da mama. E aí, para refazer este volume, em geral, a gente utiliza implante mamário, né, uma prótese, que em geral é uma prótese de silicone, para poder refazer esse volume. Então, a gente faz uma reparação de volume. Eventualmente, a gente precisa tirar pele de mama, às vezes porque tem um comprometimento tumoral, porque tem uma mama que tem um tumor ainda muito volumoso, que compromete pele, então a gente retira a pele dessa mama, e aí para a gente refazer pele, a gente coloca uma prótese expansora, que é como se fosse um balão murchinho, e que no pós-operatório a gente vai encher nesse balão com soro, com solução salina, para criar um espaço que depois a gente consiga colocar uma prótese definitiva. Então, esses são basicamente as reconstruções baseadas em implantes. Sejam esses implantes definitivos, sejam esses implantes não definitivos, que são essas próteses expansoras. E também, Yara, fala aí também dos retalhos que a gente pode fazer nessas pacientes. Os retalhos musculares, né? Também é uma técnica que, vez por outra, a gente tem que utilizar. Quando a gente utiliza músculo e pele e gordura de outras partes do corpo, na maioria das vezes do dorso, né? É retirado o músculo grande dorsal, que é aqui das costas, ou pode ser feito da barriga também. Essa técnica é utilizada quando a gente precisa repor tecido, né, quando precisa retirar a mama e a perda de tecido é grande, e a gente não tem a possibilidade de usar as técnicas anteriores. Como você falou, Guará, por exemplo, se eu não tenho mais como pôr um expansor, porque aquela pele de repente foi irradiada, uma pele que não tem qualidade para expandir, e aí eu tenho que de alguma maneira repor aquele tecido, não tem como usar a pele original, então eu posso tirar das costas, fazer um retalho de músculo grande dorsal, posso fazer um retalho abdominal. A escolha desse retalho, se é das costas, se é da barriga, vai depender de cada paciente. Existem várias indicações e contraindicações. Depende, inclusive, da experiência do cirurgião, porque é uma cirurgia grande, com um potencial alto de complicações, que a gente não usa corriqueiramente, é sempre uma das últimas opções, também muito usada nos casos de recidiva da doença, na qual a paciente já tratou, já operou, a doença voltou e aí a gente precisa, de alguma maneira, tratar cirurgicamente mais uma vez
E aí é quando a gente geralmente lança a mão desse tipo de reconstrução. Existe a reconstrução que a gente não comentou ainda, que é a lipoenxertia, né? É para corrigir pequenos defeitos. A lipoenxertia consiste inicialmente de uma lipoaspiração, que a gente pode fazer de diversas partes do corpo, ou da barriga, ou do culote, ou do dorso. Vai tirar um pouquinho de gordura e vai reutilizar essa gordura, reinjetar no mesmo instante essa gordura, com o intuito de cobrir pequenos defeitos. Um fundinho que ficou lá, ou um contorno que não está muito legal, que não está muito parecido com o outro lado, e a gente pode fazer esse acabamento, que a gente chama muito para o caso da lipoenxertia, e que fica muito bom. Algumas vezes a gente precisa fazer vários, outras vezes é só um retoque depois de uma cirurgia que já foi realizada e a gente vai só realmente ali fazer o detalhe. Eu queria aproveitar que a gente está conversando aqui, apesar de a gente estar falando de reconstrução, né? Mas eu acho que a gente tem um dever muito importante de falar algumas coisas super pontuais. Alguém estava perguntando aqui se a paciente quiser tirar mama, ela pode. Se cistos e nódulos são indicação de mastectomia. Primeira coisa que eu queria deixar claro, gente, é que assim, hoje a mastectomia retirada da mama é uma indicação mais de exceção. Aumente quando eu não consigo indicar um quadrante, uma preservação da mama para aquela paciente. Então, o tratamento cirúrgico principal é, sempre que possível, né, dentro da segurança oncológica das indicações do tratamento do câncer, é preservar a mama, tá? E tirar a mama não é melhor do que manter a mama. Então, quem vai definir isso, é claro que é o mastologista, porque ele que sabe as nuances daquela paciente. Então, hoje, preferencialmente, a gente preserva a mama. E só vai se indicar mastectomia se realmente for uma demanda do tratamento cirúrgico, do tratamento do câncer, tá? Então, as reconstruções pós-quadrante, ou seja, quando a gente preserva a mama e faz esses remodelamentos, são vários tipos que existem, como o Guará falou, assim, é uma vasta opção, porque desde pequenos retalhos locais que a gente pode usar para não ficar um buraco, como as pacientes acham, até grandes remodelamentos de redução de mama, né? Isso tudo vai de caso a caso. Mas sempre que possível preservar. E antigamente, assim, a paciente tinha um tumor grande, tem que tirar a mama? Não, depende se ela tem um tumor grande. Mas se ela tem uma mama enorme, às vezes a gente consegue tirar o tumor com a margem de segurança e ainda utilizar o restante da mama para montar uma mama bonita, né? Então, é só para vocês entenderem isso, não? Que é uma das dúvidas grandes da paciente. Eu tenho que tirar o tumor, eu enfatizo bastante isso também no consultório. O fato de tirar a mama não impede que a doença volte. Isso, né? Se a doença tiver de voltar, ela pode voltar na pele, onde foi reconstruído, no músculo, no osso, volta em outra parte do corpo, mas quando tem de voltar, é claro que depende de cada caso. Existem várias etapas do tratamento justamente para minimizar esse risco, mas quando tem de voltar, independente de ter retirado a mama ou de ter feito um quadrante com reconstrução associada à radioterapia, a doença pode voltar. Eu queria complementar a questão que a Yara estava falando dos retalhos, né? Porque a gente fala assim, retalho, talvez elas não consigam entender. Quando eu falo retalho, é que a gente tira o músculo de outra parte do corpo para ir para aquela área. Na maioria das vezes são as cirurgias de reconstrução tardia ou segundas ou terceiras reconstruções quando a gente tem a falha na reconstrução imediata. Preferencialmente a gente utiliza o músculo peitoral, que é o músculo que está logo abaixo da mama, né? Então, assim, que é a cirurgia mais simples, teoricamente, porque a gente não tem que estar trazendo de outros locais, né? Mas isso com certeza vai muito de caso a caso. E falando um pouquinho sobre a lipoenxertia, né, Guará, que é o que o pessoal chama de Photoshop da reconstrução, também é algo muito recente, né? Assim, até pouco tempo a gente tinha muito receio de tirar a gordura de um lugar para botar lá, se isso cirurgicamente, oncologicamente era seguro, né? E que hoje, depois que a gente adquire essas técnicas no nosso dia a dia, é quase que impossível pensar em certas cirurgias sem lipoenxertia, não é isso? A lipoenxertia evoluiu importantemente, né? Desde a comprovação de que ela é oncologicamente segura,
até o acompanhamento dela no pós-operatório e qual o momento ideal para fazer. Então, logo quando ela foi pensada, a lipoenxertia era um procedimento sempre de reconstrução tardia, sempre era um procedimento para refinar o resultado do tratamento cirúrgico, seja a mastectomia, seja o quadrante. Hoje em dia a gente já tem alguns grupos, por exemplo, o grupo do Rio Grande do Sul, da Federal, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já vem comprovando que a lipoenxertia já imediata, no momento em que você faz o quadrante e que a gente já faz enxerto de gordura, ajuda no resultado imediato das cirurgias conservadoras, né, diminuindo a necessidade de fazer grandes remodelamentos ou trazer muito, ou de modificar muito a arquitetura da mama. Então a gente é um assunto que não está fechado, que está em evolução. Hoje, como a Yara falou, ela está muito mais indicada nos momentos tardios para refinamentos ou para reparação tardia daquelas mulheres que precisam fazer algum tipo de retoque final, né? Lembrando também, é muito importante a gente falar que muitas mulheres às vezes fazem a reconstrução imediata e aí tem indicação, a gente olha e diz assim, olha, do ponto de vista cosmético, do ponto de vista da beleza, você precisaria ser submetida a um outro procedimento, seja para reposicionar um implante, seja para fazer um ajuste da mama contralateral, e algumas mulheres não querem. Não, eu estou satisfeita com isso daqui, está tudo bem. Mas lembrando que a gente tem sim possibilidades e é importante, e foi sancionada uma lei este ano, dizendo e garantindo aquelas mulheres que têm complicações de implante, seja implante por estético, seja implante por reconstrução imediata, como por exemplo as contraturas capsulares, elas têm direito a fazer a cirurgia reparadora tardia. Então isso foi um acréscimo que se teve do ponto de vista da legalidade e da mesma maneira que a Ara falou, tanto no serviço público como no serviço privado. Então as complicações de prótese, elas também são garantidas a reconstrução tardia no âmbito federal. Vamos falar um pouquinho da questão das próteses, que também é uma grande dúvida das pacientes. Duas dúvidas, né? Primeiro, se a prótese, ela atrapalha em alguma questão do acompanhamento, dos exames dessa paciente, né? E se ela causa algum mal, né? A gente sabe que nós temos hoje vários questionamentos de questões da próstata em relação a algumas síndromes, né, que tem sido bastante comentado nas redes sociais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente o que vocês têm falado para pacientes de vocês no consultório quando elas questionam sobre a próstata, o medo que elas têm é esse, né? Aí eu sei, assim, vou só falar um pouquinho rapidamente, eu sempre falo para a paciente que se ela perder a prótese, às vezes ela não quer reconstruir com medo de perder a prótese, mas se ela não reconstruir, ou se ela reconstruir e perder a prótese, perdeu essa prótese, né? No mínimo. Isso não traz nenhuma dificuldade no tratamento dela. O que vocês têm conversado com os pacientes? Em relação à primeira pergunta, que é o exame, né? Aí depende muito da cirurgia que foi feita. Existem aquelas cirurgias que a paciente não retirou a mama e colocou uma prótese, no caso ela fez uma reconstrução associada a aumento, e aí nesses casos ela tem mama e tem prótese. Então ela vai fazer os exames de imagem normalmente, vai fazer a mamografia, conforme a indicação do mastologista, vai fazer ultrassom ou qualquer outro exame que o médico acha necessário, como a outra paciente que não tem a prótese. Aí, se a paciente fez mastectomia e uma reconstrução com prótese, muitas vezes a gente pode dispensar os exames de imagem, embora em algumas situações possa ser solicitado, mas em muitos casos é dispensado a realização da mamografia ou do ultrassom, e o mais importante nesses casos é o exame clínico do mastologista. O mastologista vai precisar sempre estar examinando aquela paciente, né? Mas é como eu falei, existem exceções, existem casos que a gente tem alguma duvidazinha, e aí precisa fazer algum exame. Quando tem que fazer o exame, faz normalmente. Assim como nas pacientes que têm uma prótese estética, né? Colocou prótese só com objetivo estético, vai fazer a mamografia, vai apertar a prótese, não vai espocar, que é uma pergunta comum, né? Não vai ter nenhum problema, a prótese não vai ficar defeituosa depois da realização do exame. Existem técnicas específicas para essas situações. E é seguro, sim,
se o médico tiver alguma dúvida naquela avaliação específica, ele pode pedir um complemento do exame até que se fique totalmente claro que está tudo bem. Mas não, do ponto de vista da doença, da segurança, é seguro sim. E aí, Guará, o que você fala sobre as próteses? E o outro assunto, acho que ficou muito em voga e que saiu em diversas revistas e mídias sociais, né, que é a síndrome de Ásia, que é uma síndrome de, digamos assim, hipersensibilidade tardia ao implante de silicone, associado com fadiga, alterações linfonodais, etc, etc. É assim, a gente... felizmente, a gente tem alguns dados agora mais recentes que meio que contradizem, de fato, se de fato existe essa síndrome, né? Muito provavelmente não há uma relação direta entre a presença do implante de silicone e esses outros sintomas. Logicamente que as próteses elas podem ter complicações tardias, né? Uma prótese ela pode romper, né? Pode ter rompimento da prótese, seja por trauma, seja por razões outras. Pode ter infecção a paciente fez uma cirurgia reparadora da mama, reconstruiu, e aí no primeiro ano pós-reconstrução ela de repente faz uma infecção na prótese, pode acontecer, isso é um tipo de complicação do procedimento cirúrgico. E existem outras alterações hematológicas raríssimas, que eventualmente são associadas ao implante, mas que eu acho que não cabe nem a gente... porque, na verdade, lembrar todo procedimento, ele é o procedimento risco de complicação, seja mínimo ou seja do menor ao maior, né? O importante é que a gente afirme com muita clareza, as próteses de silicone são seguras, elas não têm prazo de validade, a gente não precisa trocar a cada 5 ou a cada 10 anos, a gente só troca essa prótese, só faz algum procedimento quando há necessidade de alguma reparação. Mas elas sim são seguras e podem ser utilizadas em tese, em teoria, em qualquer mulher. Excelente. Só lembrando para quem está aqui, se quiser também comentar com o pessoal, é que nós temos toda quinta-feira, tem saído o podcast da Preciore no nosso Instagram, que é justamente a gente tem falado, cada um de nós tem falado alguma coisa sobre esses temas. Então tem o primeiro podcast foi eu que falei sobre essa síndrome EIGE, que é essa síndrome do silicone, e que veio à tona em rede social, mídia, e aí vira aquela coisa, né? A paciente vem sempre conversando. E que é isso, a gente tem um estudo muito recente mostrando que esses sintomas, que são super vagos, eram numa grande quantidade de pacientes com ou sem prótese, era a mesma coisa nos dois casos. Então, era inferindo que talvez esses sintomas sejam uma coisa mais pessoal do que relacionada à prótese. A gente ainda não tem nada muito concreto em relação a isso, mas tudo indica que parece que não tem tanta relação assim, né? Então, assim, toda quinta-feira tem um podcast, quem vai lá no Instagram, vai lá nas séries, lá no nosso IGTV, toda semana tem um podcast, amanhã vai sair um podcast sobre dor mamária. Só para falar um pouquinho, dar um spoiler, né? Seria legal se as nossas seguidoras colocassem sugestões também para live, né? De assuntos para live. Seria muito bacana, a gente quer saber o que elas querem saber, né? Que nós temos então deixem suas sugestões aí. A previsão de fazer lives a cada 15 dias, justamente para poder... E todas elas estão sendo colocadas no nosso canal do YouTube, tá, pessoal? Não vai ficar sempre salvo. Quem quiser ir lá assistir, pode assistir no Preciore também do YouTube, né? Eu acho que talvez a gente tenha discutido bastante, muita coisa interessante, né, gente? É um mundo tão grande a reconstrução mamária e até hoje, depois de tantos anos, a gente se pega com pacientes que assim, são grandes desafios, que deixam a gente com cabelos brancos caindo, sei lá o quê, né? Até hoje a gente vê coisas que a gente nunca imaginou ter visto e lembrar que cada paciente é uma paciente única e cada paciente é um desafio muito grande. Em alguns casos a gente tem que explicar para a paciente que aquilo ali tem um grau de complicação maior ou menor, né? E eu acho que a relação médico-paciente, a paciente partir para esse procedimento, entendendo todas as etapas, as possibilidades de segundas cirurgias. Então, a conversa com o médico tem que ser muito clara, e isso facilita, até quando ela tem alguma complicação depois, ela entende que ela nem teve aquele tipo de conversa com seu médico, né? Eu vou pedir para, acho que a gente já está chegando no final, vou pedir para
Guará, nosso novo integrante da Preciore, nosso garoto Preciore, né? E depois a Yara possam estar fazendo os seus Único homem. esclarecimentos. O bendito é o fruto entre nós. Vamos ver se ele aguenta, né, Yara? Missão difícil para ele. Eita, a Noelle tá fazendo uma pergunta bem no finalzinho. Ai, meu Deus do céu. Reforçou na paciente com metástase. Na verdade, é um desafio. A doutora Noelle é oncologista que trabalha com a gente, grande parceira. Então, Noelle, a gente tem alguns trabalhos, séries, revisões de literatura. A gente não tem estudos controlados, mas a gente tem estudos de pacientes que têm doença estável e doença mantida, em que a interferência da reconstrução tardia de algum procedimento cirúrgico não interfira no desfecho ou no segmento da doença metastática. Então a gente não tem... Yara. Oi? Desculpa, que a Yara tá ruindo aí. Eu não tô conseguindo escutar. Entendi. Então a gente não tem, não tem uma interferência direta do procedimento cirúrgico, né? Logicamente que são casos de exceção, de exceção mesmo, né? A gente tem que avaliar bem a paciente e ela tem que estar de fato com doença estável, sem atividade, sem doença em atividade importante, sem progressão de doença, para a gente pensar em qualquer tipo de procedimento. Isso, é um tema muito amplo e muito, assim, desafiador também nas pacientes metastáticas, né, pessoal? A gente pode também pensar no futuro e conversar sobre isso, né? Eu vou deixar para o Guará fazer suas considerações finais, depois a Yara faz as dela. Eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade da gente debater esse tema. Obrigado, Glaucio, obrigado, Yara, para a gente conseguir falar isso com muita tranquilidade, com muita calma e muito à vontade aqui nos nossos lares. Eu acho que essa pandemia permitiu com que a gente se aproximasse de maneira virtual e nos aproximasse também das mulheres que nos acompanham, das seguidoras que estão aqui assistindo a live, que vão ver esse conteúdo depois, que vai estar disponível lá no YouTube. Dizer que é uma satisfação muito grande trazer para vocês, todas que estão assistindo a gente, uma informação de que o estado do Maranhão é o estado que proporcionalmente mais oferece reconstrução da mama no Brasil inteiro. A gente oferece mais do que São Paulo, mais do que Rio de Janeiro, mais do que Rio Grande do Sul. Isso se deve à qualidade técnica de todos os profissionais mastologistas que estão na cidade, que conseguem oferecer isso. E então a gente fica num ambiente muito feliz e muito tranquilo de debater isso com muita tranquilidade para vocês e trazer essas informações que são de utilidade pública. Muito obrigado e que tenhamos todos aí uma excelente final de semana e brigadão, um beijão, meninas. Obrigada, Guará. Yara. Gente, agradeço também demais, foi ótimo, é muito bom estar aqui sempre. Também tenho muito orgulho do trabalho que nós, mastologistas aqui do Maranhão, temos feito. É realmente muito diferente da realidade, infelizmente é muito diferente da realidade da maioria dos nossos outros estados aqui no Brasil. Estamos abertos aos questionamentos, a qualquer dúvida, a gente está à disposição. Lá na Preciore, todos nós estamos à disposição. E estaremos também juntos nos próximos encontros, mas qualquer dúvida, qualquer coisa que surgir, a gente está aqui pronto para responder. O tema de hoje foi um tema muito específico, né? Porque é voltado para pacientes que trataram de alguma maneira o câncer ou que estão em tratamento, mas a gente está à disposição para outros assuntos também, que precisar. Então, gente, eu queria agradecer novamente, né? Dar boas-vindas novamente ao Guará, né? A família Preciore, e a gente sabe que é um profissional de alta patente, digamos assim, junto com nossa grande equipe, que nós já trabalhamos juntos há muito tempo, e tenho muito orgulho de estar aqui com todos vocês na nossa equipe e estar podendo trazer essas informações para os pacientes, que eu acho que a gente sempre fala que a informação salva, né? Isso que o Guará falou sobre a taxa de reconstrução do Maranhão é super importante, porque às vezes os pacientes acham que porque a gente está no Maranhão a gente é inferior, aí para tal local é melhor do que não, mas não, nós somos um dos estados
nós somos o estado que mais reconstrói, e principalmente no SUS as pacientes conseguem ser reconstruídas por essa belíssima equipe todinha que trabalha também lá na Dona Bela, apesar de estarmos todos aqui pela Preciore, né? Eu sou muito feliz e tenho muito orgulho de todos vocês, né? De todos nós mastologistas, e a gente está aí, gente. Vocês podem mandar mensagem para a gente, definir qual é o nosso próprio tema. Nós estamos aqui para tentar trazer o máximo de informação de qualidade para que vocês possam estar sempre cada vez mais inteirados, né? E você tá entendendo, a paciente entendendo o que ela tem, ela consegue aceitar, facilita bastante o tratamento, facilita a vida do mastologista também, né? Gente, muito, muito obrigada novamente. Eu vou dando tchau para todo mundo. Um bom final de semana, boas restos da semana. E a gente vai se encontrando por aí, tá bom? Obrigada a todo mundo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, queridos. Boa noite.